Ô, você aí, já cometeu erros nos seus investimentos? Vem comigo que esse vídeo é pra você. Fala investidores, Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar em erros que cometi como investidor. Sim, então você aí, investidor iniciante ou experiente, com certeza já deve ter cometido diversos erros na sua carteira de investimentos. Sim, e neste vídeo aqui vou falar como investidor, não como consultor. Erros que cometi lá no início, quando comecei a investir, tanto em renda fixa como em renda variável. E também lições aprendidas que tirei com esses erros. Então, bora lá, pessoal. Então, para começar falando já dos erros que cometi como investidor, antes, preciso contextualizar. O ano era de 2010, recém começando uma faculdade de engenharia lá em Curitiba, certo? E lá então, no início da faculdade, 2010, primeiro ano aprendendo a faculdade, já no segundo ano, em 2011, aluno de faculdade, estudando, estagiando e querendo achar outras formas de ganhar dinheiro, ok? E aí, neste ano, tinha uma grande promessa na Bolsa de Valores. Sim, na Bolsa de Valores. Noticiário falando sobre Bolsa de Valores. Cara novo, já começando faculdade, querendo ganhar um dinheirinho a mais além do estágio. Então, se houve o primeiro erro que cometi, que foi em relação ao day trade. Sim, então este foi o primeiro erro lá, como estudante de faculdade ainda, querendo aprender sobre day trade, querendo ganhar dinheiro com day trade, tá? Ali eu tinha ali uns 19 anos já, querendo fazer day trade e ganhar dinheiro com isso. E aí, primeiro erro, ganhar dinheiro. Vem a ilusão do quê? A ilusão do ganho fácil, certo? E esta ilusão vem da onde? Vem de vídeos do YouTube, vem de filmes, vem de noticiários falando toda hora sobre day trade. Então, isso acaba te dando a ilusão de que você consegue vencer, consegue ganhar dinheiro com day trade. No entanto, ali na faculdade, percebi que não é tão simples assim. Perdi dinheiro? Não perdi, porque naquela época tinha, não lembro se era a Folha ou alguma das capas de internet que fala sobre finanças, tinha uma parte lá que você conseguia investir na bolsa, te dava lá, era a simulação da bolsa, em que te dava lá 50 mil reais para você começar a investir. Então lá comecei a fazer uma simulação de day trade para ver se eu conseguia ganhar. Então, neste ponto foi um erro, porque perdi muito tempo, tá? Muito tempo. E aí, lá no final, eu tive lições aprendidas em relação ao day trade. Lições aprendidas foi que day trade não é para qualquer um. Sim, day trade você precisa ser um profissional para isso, tá? Na época, tinha faculdade, fazia estágio de manhã, então não dava tempo. Era muito pouco, eram alguns minutos do dia ao longo, espalhado ao longo do dia que eu conseguia fazer isso. Então, foi um resultado péssimo que eu tive. Não perdi dinheiro, porque era uma simulação que permitia fazer isso. No entanto, pegou muito tempo do meu dia, mas foi uma grande lição. Day trade não é para qualquer um. Day trade você precisa ser um profissional. Sim, você precisa pensar como uma profissão. Então exige tempo, exige o dia inteiro você analisando, estudando. E na época também eu não estudei tanto sobre análise técnica, tá? E aí acabei ficando perdido e eu percebi que não é um caminho, ok? Para os
investimentos. Então, aprendido este erro na questão do day trade, certo? Decidi ir para a renda fixa, estudar CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, mas lá em 2015, com notícias, pessoas falando sobre a bolsa de valores, que estava se abrindo um momento de oportunidade, decidi novamente me aventurar, só que não no day trade, ok? Foi na alocação de ativos e investir no mercado à vista, em você comprar e segurar a posição pensando mais a longo prazo, ok? Só que, no entanto, com esta noticiários falando, os amigos comentando, entrei no segundo erro, que seria a questão do efeito manada. Sim, o efeito manada é aquele efeito em que quando todos do seu círculo falam, ou do noticiários, ou influenciadores, você acaba investindo em determinados ativos, não porque estudou os conceitos, mas porque os outros falam tanto que você fica com medo de ficar de fora. Sim, e aí, com esse medo de ficar de fora, fiz um segundo erro também, que seria uma alta concentração em ativos voltados para o Ibovespa, ok? Esta alta concentração que me levou a ter uma perca de 13% em um ano, que foi em 2015. Comecei a investir no início e lá no final já tinha uma perca de 13%, ok? Do Ibovespa. E aí o que acontece? Grande lição, lições aprendidas, a diversificação, ok? Então, já tinha investimento em renda fixa, acabei indo e me concentrando muito na renda variável e aí fez com que eu tivesse uma grande perca em um ano, ok? Mostrando que a alta concentração em um ativo faz você ficar mais inerente ao risco, você fica mais exposto ao risco, tá? E aí, se houver uma queda, toda a sua carteira concentrada te leva a percas. Então foi uma grande lição na questão do efeito manada e também em uma questão de alta concentração em apenas um ativo. Muito bem, aprendido todos esses erros, em que aprendi então a não ir com efeito manada, a questão do day trade, ser um profissional, também a questão de diversificação, aprendido todas essas lições, então lá em 2018 decidi me aventurar em fundos de investimentos, sim, e aí foram o escolhido foi fundo de investimentos em ações, ok? Pensei, bom, já que não tenho tempo para estudar em ações, vou investir em fundos de investimentos de ações, que lá o gestor vai investir para mim, vai ser muito bom e consigo tranquilamente ganhar dinheiro através de um bom gestor, ok? Ano era 2018, Ibovespa em alta, então lá em 2017, até a pandemia, tudo que você investia em ações conseguia ter ganho em ações, ok? Então comecei em 2018, no entanto, em 2020 veio a pandemia. Sim, a pandemia, início de 2020, já em dezembro, certo? E aí, o que, que aconteceu? Em 2020, não, quem não se lembra, no começo do ano tivemos quedas generalizadas devido à pandemia. E aí o que aconteceu com esse fundo de investimento? Uma queda muito maior. Porque não era só um fundo de investimento em ações, era também um fundo de investimento alavancado em ações com alta volatilidade, ok? Então, este fundo não ia replicar o índice Bovespa, ele iria ter uma volatilidade muito maior que o Ibovespa. E aí, com esta queda do Ibovespa, tive uma alta perca neste fundo de investimento. Mas, como eu já tinha uma carteira diversificada, a perca foi muito menor, foi irrelevante, na verdade, pelo total da minha carteira. No entanto, foi uma grande lição investir nesse fundo e ter tido uma perca neste fundo, que foi o quê?
não ter analisado os ativos. Então, não analisar os ativos deste fundo me levou a ter percas muito maiores, a me expor a um risco muito maior do que eu gostaria, certo? E então, grande lição aprendida é quando for investir em fundo, mesmo que você deixe seu dinheiro para um gestor e um administrador deste fundo investir, é importante sim, e muito importante você saber como que é esse fundo, o que que ele investe. É um fundo de renda fixa? É um fundo de ações? Se for um fundo de ações, ele é alavancado? Ele usa ferramentas de hedge? Quais são os ativos que está neste fundo de investimento? Então, isso são lições muito importantes. Muitas vezes as pessoas buscam fundo de investimento achando que vai estar lá na mão do gestor, então você não precisa se preocupar. No entanto, muito importante entender qual que é o risco deste fundo, se ele tem uma alta volatilidade, o que que ele busca replicar um índice, ganhar, bater um índice, então muito importante, tá? Fundos de investimento são bons? Claro que são, não é dúvida nenhuma. Tem fundos de investimentos muito bom mesmo, que bate o índice, tem resultados consistentes. No entanto, muito importante você estudar antes de querer ir investindo sem nenhuma, sem fazer nenhuma análise, ok? E também nesta época de pandemia, entramos também no nosso quarto erro, ok? E este quarto erro seria o quê? Não analisar o cenário econômico. Sim, muito importante, ok? Nesta época de pandemia, para quem não se lembra, já estávamos num bom cenário. Veio a pandemia, o que que aconteceu? Altas de juros que elevaram ali extremamente. A gente saiu de uma Selic aí de 6, 7% para uma Selic aí de 13, 14% na época. Então, não analisar o cenário econômico me fez ter percas em ações. Já. Lá nessa época já investia em ações, normalmente já tinha uma carteira de ações, só que não analisar o cenário econômico me fez ter perca. Por quê? Um pouquinho antes da pandemia eu já tinha uma carteira de ações, só que uma parte dessas ações eram em empresas de crescimento, ok? E para quem não sabe, empresas de crescimento, muitas vezes elas têm uma alta alavancagem, elas se endividam muito para o quê? Para crescer. Então elas muitas vezes não distribuem lucros, fazem endividamento, só que no entanto, em empresas com alta alavancagem, quando teve esta alta de juros, o que que aconteceu? Essas empresas sofreram muito com essa alta de juros. Primeiro, por causa da alavancagem, das dívidas altas, fazem com que ela fique numa situação muito delicada. E também, quando tem uma alta dos juros, o que que acontece? Fundos de investimento, os investidores fazem o valuation, e dentro do valuation tem uma questão da taxa de juros. Com o aumento da taxa de juros, o valuation dessas empresas acabam ficando um pouco valorizadas. Então, muitas pessoas acabam saindo da bolsa de valores, tá? Então, tem dois pontos. Então, a questão dos juros, das dívidas e também do valuation. As empresas acabam sofrendo. Por quê? O risco de oportunidade, ela vai ver ações, vai ver renda fixa, muito mais fácil ir lá para a renda fixa. Então acontece esta migração para a renda fixa e também quem está lá na bolsa vê o valuation, faz análise do valuation dessas empresas, acaba sendo não valendo a pena o investimento na bolsa. Então tem uma grande volume de pessoas saindo, ok? Então, lições aprendidas foi realmente fazer uma análise macroeconômica, ok? Que a gente chama de top and down, que seria o top, fazer uma análise econômica. Como que está o cenário econômico, como que está a taxa de juros, como que está a inflação. Então isso fez eu fazer análise, entender e aprender para fazer uma análise no Brasil, um cenário de setores, quais são os setores, e depois lá embaixo de áreas, escolher boas empresas, ok? Então,
uma grande lição. Então, essa lição de investir fazendo uma análise da macroeconomia consegue mais ou menos a te ajudar a prever o que vai acontecer com o Ibovespa, o que pode acontecer com a taxa de juros, e aí você consegue fazer uma carteira de proteção também, ok? E então entramos no nosso quinto e último erro, que seria a questão de buscar apenas rentabilidade. Sim, então, grande objetivo de grande parte dos investidores é apenas rentabilidade. Só que, no entanto, esta questão de rentabilidade, com o tempo você vê que não é a coisa tão mais importante, ok? Muitas vezes você precisa buscar liquidez e segurança também, principalmente liquidez, ok? Então isso me ajudou a ter uma grande lição. Carteiras de investimento que buscam apenas rentabilidade, muitas vezes você vai se decepcionar. Por quê? Ou porque a carteira não vai te entregar essa rentabilidade que você tanto almeja, e também muitas vezes na sua vida, ao longo da sua vida, você pode ser que precise liquidez e segurança e não vai ter nesta sua carteira que busca apenas rentabilidade. Então, muito importante, tá? Quando você pega a questão de investimentos, a lição é que, na verdade, não é você buscar a maior rentabilidade, e sim é proteção patrimonial. Mas o que significa essa proteção patrimonial? É uma proteção de alta de juros, estar investido para se proteger de uma queda de juros, também estar investido para uma alta da inflação, certo? Estar investido para uma questão cambial, em caso que o real se desvalorize muito, tá? Também ter investido em ativos com liquidez, que seria, no caso, a reserva de emergência, ok? Também ter investimentos atrelados à terra, a imóveis, ok? Que afinal, isto te dá uma segurança e proteção contra a inflação. Tudo isso aqui você consegue fazer uma carteira que irá proteger o seu patrimônio e não buscar rentabilidade. Quando você faz uma carteira que busca uma proteção, você automaticamente consegue ter ganhos consistentes, ok? Pode ser que não seja acima da média, mas com certeza vai ser uma carteira que, protegendo diversos lados da economia, você faz uma carteira eficiente, ok, pessoal? E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que tenha ajudado a entender um pouco como que foi a minha trajetória lá, um investidor iniciante querendo aprender sobre day trade, até um investidor que entende que investir é proteção patrimonial, ok? Curtiu o vídeo? Perfeito. Dá um joinha. Surgiu dúvidas quanto ao conteúdo? Perfeito. Comenta aqui embaixo. E se interessou por uma consultoria de investimentos para evitar esses erros que os investidores costumam ter, e aí sim montar uma carteira de acordo com seus sonhos, objetivos e metas de vida? Perfeito. Então, clica o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa montagem de carteira e também para entender seu momento atual de vida. Então, aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!